Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Exata Partners, e nesse treinamento nós vamos falar sobre a fórmula para o sucesso de um consultor. Melhores práticas 1. Basicamente, para você ter um grande sucesso como um agente de negócios, uma pessoa que vai pegar o telefone e vender por telefone, é disciplina. E para isso você precisa conhecer algumas regras, algumas dicas que nós vamos dar para vocês, né, que é justamente aprender a trabalhar em casa. O problema é que quando a gente começa a trabalhar, a gente sempre está entusiasmado, com energia, e aí quando a gente recebe um nãozinho sequer, já bate aquela depressão. E daí, o segredo é você ter persistência, entender que não pode desistir. Você precisa criar as suas metas, e aqui eu vou dar uma sugestão de você trabalhar 3 horas por dia. 3 horas por dia, o que vai exigir de você persistência, resiliência. A resiliência é a capacidade de você persistir, continuar, mesmo sobre fortes pressões de resistências e tudo mais. Então, assim, é aquela pessoa que não importa o que aconteça, ela resiste, porque ela é forte. Então, você precisa ter resiliência, porque quando você ouvir um não e você começar a criar na sua cabeça alguns motivos de vitimização, de justificativa, de terceirização do problema e falar, poxa, mas eu não consigo falar com as pessoas, mas é porque o telefone não atende, aquela coisa toda. Então você vai se auto-sabotar. Então precisa ter resiliência para trabalhar 3 horas por dia sozinho. Veja bem, quando você está numa empresa tradicional, que você é CLT, tudo bonitinho lá, imagina que você muitas vezes precisa de um chicote, uma pessoa ali ao lado das baias, cobrando aquela coisa toda. Mas não, agora você é um microempresário, você é a sua empresa e você precisa se automotivar a cada minuto. Então, para isso, é necessário que você crie sim a sua disciplina. Tá? Inicialmente, nós vamos sugerir que você faça de 40 a 50 tentativas de contato. Quando a gente fala de 40 a 50 tentativas de contato, significa que, dependendo da sua sorte, do seu horário que você vai escolher para falar com as pessoas, tá? Da base de dados e de diversos outros fatores, você pode diminuir essas tentativas e aumentar o número de ligações faladas. Então, para início, tá? Para quem ainda não tem experiência, muitas vezes não sabe buscar o telefone da maneira correta, erra no sistema na hora de puxar um telefone, quem ainda não tem fluência na conversa, quem não tem confiança ainda no seu trabalho, acaba não fazendo dessas 40 a 50 tentativas diárias de contato. Dessas 40 a 50 tentativas de contato, você provavelmente vai falar aí de 10 a 12 pessoas. Você falando com 10 a 12 pessoas, se você já estiver fluente no seu discurso, já estiver conversando bem, já souber conversar normal, sem fingir que é telemarketing, né, com aquela conversa robotizada e tal, você vai acabar fechando várias negociações. Então, muitas vezes, na primeira ligação que você faz, você já fecha uma negociação. Muitas vezes na terceira ligação, na quarta ligação. O que a gente quer é que aumente o número de ligações faladas, tá? Isso a gente trabalha o tempo todo dentro da Exata Partners, trabalhando, filtrando a base de dados para que a base seja sempre atual, né, e responsiva. E através de treinamentos com você, consultor, né, treinamento via vídeo, né, dicas constantes, a gente acaba aumentando o número de negociações justamente porque você cada vez mais vai ficar fluente no discurso. O que é fluência? Fluência é quando você já começa a fazer inconsciente. Enquanto você está conversando com a pessoa ao telefone de maneira totalmente assim, pensada, preocupada com as palavras, preocupada com o discurso, você ainda não está fluente. Mas a partir do momento que você
já para você vender um consignado já é uma coisa normal, você já fala com proficiência, com confiança sobre o assunto, você já se torna fluente. Então, se você faz 12 ligações faladas, provavelmente você vai fechar acima, negociar acima de 3 contratos por dia. Então, veja bem, o segredo, na verdade, neste momento, qual que é a fórmula do sucesso? É ter disciplina, persistência, resiliência para trabalhar 3 horas por dia e não deixar as tarefas do dia a dia, né? Ah, eu tenho que fazer comida, agora eu tenho que buscar a criança na escola, aquela coisa toda. Não, crie o seu horário de trabalho e fale, olha, é sagrado. Se você vai começar às 8h30 da manhã, né? Que você fique então 8h30, 9h30, 10h30 até às 11h30 da manhã discando. Mas é sagrado. Se você tomar um não, continue, tá? Porque é disciplina. Você precisa de disciplina para fazer de 40 a 50 tentativas. E lembrando que muitas vezes o início pode ser difícil, não vai dar tão certo. Você precisa chegar na fluência e precisa ter confiança no seu trabalho, precisa ter confiança de que tudo vai dar certo. E se você fizer de 40 a 50 tentativas, você vai conseguir fazer 12 ligações faladas. E para isso você precisa dar uma olhada nos horários que você vai ligar, nos números de telefone, tá? A gente, internamente na Exata, a gente trabalha o tempo todo a base. E aí é possível que você feche de primeira, mas nem sempre você fecha de primeira. Então, se você não fechar de primeira, não maltrate o cliente, não fique impaciente com esse cliente, com esse beneficiário do INSS, porque você vai religar para ele. Como? Marcando lá no sistema como agendado. Então, se a pessoa falar para você, eu não posso falar agora, então você marca como agendado para você ligar mais tarde ou em outro dia. Se a pessoa falar que não tem interesse, você vai falar, olha, pensa mais um pouquinho que a taxa de juros está muito baixa, está boa, não acha isso no mercado. O banco, por exemplo, o Banco Itaú, ele facilitou o crédito, então está conseguindo desenrolar o processo muito rápido. Então, pensa um pouquinho no que esse dinheiro poderia ajudar o senhor. Eu ligo para o senhor semana que vem. O senhor anota o número do meu telefone, que se o senhor mudar de ideia, o senhor já me liga. Ou o senhor pode ligar tanto aqui na central e pedir para falar comigo, e aí você vai ter que, assim, na verdade, quando passar o telefone para a central, nós vamos reencaminhar um recado para você ligar para a pessoa. Ou você já dá o número do seu celular, que também é melhor, porque ela já entra em contato. Então, o que eu quero falar nesse momento é que se não fechar de primeira, não desista. Ninguém fecha contrato assim normalmente de primeira se não conhecer a pessoa. Nesse mercado de INSS, se você tiver uma voz confiante, um jeito de falar confiante, a pessoa fecha de primeira. Às vezes ela fecha de segunda vez que você liga, tá? O que não pode é jogar fora os seus contatos, tá? Então, quando você chegar na fluência, você já estiver falando bem, tá? Você, dessas 12 ligações faladas, é possível que 1, 2, 3 você feche de primeira. Mas se você não fechar, você vai ligar para essa pessoa posteriormente. Por isso é importantíssimo você manter o relacionamento com a pessoa. Então, o que nós queremos, no final das contas, é um resultado de 1 a 3 negociados por dia, se você fala com 12 pessoas. Se você já estiver bem, você pode até fechar 4, 5, 6 negociados por dia. E é possível, mas isso trabalhando 3 horas por dia. Se você estiver fechando acima de 5, 6, significa que provavelmente você está trabalhando mais de 3 horas por dia, tá? Então, vamos lá manter esses números, tá? Colocar esses números na cabeça e manter a persistência. Conto com a disciplina de vocês, quero ver o resultado de todos vocês que estão aqui assistindo essa videoaula e até a próxima. Um grande abraço.